A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então estamos em Novembro Azul, o mês mundial da prevenção do câncer de próstata, porque cuidar de si é a maior prova de amor. Então, gente, a prevenção é a única forma de prevenir essa doença. Então, homens, bora fazer esse exame de toque, procurem um urologista e não tenham medo, se previnam, mostrem que vocês se amam, né? Então, gente, se você chegou até aqui, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, porque o programa vai ser muito especial. Hoje estamos aqui com Paula Roberta Rodrigues, executiva da Duterra, fundadora da Lady Concept Oficial, guardiã Ione Eggs e uma grande entusiasta pela liberdade das mulheres. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada por aceitar meu convite. Ah, Bruna, é sempre uma honra poder fazer parte desse movimento incrível. Sim. De inspirar ainda mais mulheres a despertarem essa deusa interior que todas nós carregamos. Sim, com certeza. Então, gente, antes da gente começar, só vou falar aqui que este programa tem o apoio da Jontex e do Tantra Brasil. Se você quer fazer massagem tântrica, já vai lá no Instagram, @tantra_Brasil, e agende sua massagem. Lembrando que se você falar que assistiu aqui na Romasex, tanto no Instagram quanto no programa, você tem 20% de desconto em qualquer massagem.
Então, não percam. Já vai lá agendar. Estou recebendo feedbacks maravilhosos do pessoal que está indo. E é isso. Permitam-se, né? E aí, vamos lá. Então, Paula, vamos começar falando um pouquinho sobre você, como você descobriu essa potência orgástica, essa mulher de potência, e sua trajetória, né, com Yoni Eggs e tudo mais. Maravilha. Bom, eu cheguei até esse método, né, assim que eu chamo, através de um casamento muito longo, onde eu percebi que nós ficamos apagadas depois de um período do casamento, né? Nós esquecemos a nossa parte sexual, nós esquecemos a mulher que habita em nós e acabamos deixando dar vazão mesmo à questão familiar. Depois de um tempo estudando as terapias alternativas, eu sou terapeuta integrativa, mas hoje focada no desenvolvimento da sexualidade feminina, eu despertei em mim realmente uma luz interna, onde eu consigo conduzir a energia sexual para várias das outras áreas da minha vida. Então, aí saiu a Yoni Egg terapia, né, que hoje é meu carro forte, digamos assim, que é a missão que eu tenho em acender em toda e qualquer mulher a sexualidade uno, que eu chamo, porque a sexualidade ela não depende do outro, né? O prazer não depende do outro, depende do nosso autoconhecimento através do corpo. E aí eu descobri escrituras de um mestre incrível, que inclusive ainda é vivo, o Mantak Chia, e ele traz muita literatura e cursos técnicos mesmo que fazem você entender a parte vibracional, não só a parte fisiológica do nosso corpo. E aí foi uma junção de ferramentas, né? Dentro de tudo isso, nesses 12 anos de trajetória, estudando as terapias alternativas, eu acabei desenvolvendo uma metodologia própria com as Yoni Eggs terapia, mas mais focada na parte vibracional, de limpeza das memórias intrauterinas que a gente tem desde a parte da ancestralidade até as nossas antigas relações que ficam conectadas conosco até, igual pequenos emaranhados, fazendo confusões internas na maior parte do tempo. E hoje, focada praticamente em abuso, em trauma sexual. Não só no abuso sexual, mas parto traumático, até a própria violência física, que desencadeia esse trauma na própria vulva, né? Sim. Nossa, gente, é maravilhoso. Quando eu conheci Paulinha, já falaram assim, olha, vai ser um match, com certeza, tipo assim, porque é uma mulher que comunica como você e tal, e realmente, quando a gente se conheceu, eu achei muito incrível essa coisa, esse empoderamento que você passa para as mulheres e tal, e queria entender um pouco mais o que você trouxe aqui pra gente, porque não é muito meu, eu gosto dessa coisa do potência orgástica, né, mas é muito mais o vibrador, uma coisinha da pessoa se autoconhecer e tal. E você já traz uma coisa um pouco mais profunda da energia, que eu sempre falo isso. A mulher que goza de manhã e vai trabalhar, ninguém acaba com o dia dela. Então isso já é, querendo ou não, falar sobre energia sexual, né? Dessa libido que a gente tem do nosso dia. Mas com esses materiais aqui, eu já não sou tão... como fala? Não tenho tanta intimidade. Igual esse difusor. O que você colocou aqui nele? Que eu já estou sentindo um cheiro aqui, gente. Vocês estão sentindo aí em casa? Maravilhoso. Bom, aqui no difusor eu trouxe 2 essências, né? Óleos essenciais puros, na verdade orgânico, que é Ylang Ylang, que ele trabalha o relaxamento. E ele é um afrodisíaco também. Para a gente atingir os grandes orgasmos, na verdade, a gente nunca pode estar contraída, né? Tensa, com medo. Quanto mais relaxado o nosso corpo está, mais profundo a gente recebe essas sensações. E o Ylang Ylang com o Patchouli, que também ele é um regulador hormonal, digamos assim, que ele pratica esse movimento, inclusive na libido. Junto com o Ylang Ylang, ele traz uma sensação bem terrosa, colocando você mais presente no seu corpo. Então, eu aproveitei isso para criar o nosso movimento aqui de... Eu já tô suando aqui, não sei o que é. Olha, isso não era para contar para Bruna. Entendi. Oh. Tá. E aí, o que mais? E esses cristais, como que funciona isso? Legal. Bom, eu trouxe 3 tipos de ferramenta que eu digo assim, que são os bastões orgásticos e o Yoni Egg, porque são ferramentas bem diferentes, né? Tá. Yoni Egg, na verdade, são esses ovos de cristais, né? Para quem não sabe, os cristais eles são uma junção de minerais que acaba acontecendo embaixo da terra.
E dentro dele traz a genética mesmo do nosso solo, né? Para quem é brasileiro, eu sempre costumo indicar o uso de cristais brasileiros, porque aqui está o nosso DNA. Então, a gente consegue trazer esse trabalho energético de uma forma mais profunda. Então, Ionieg, na verdade, é uma técnica onde a gente trabalha o fortalecimento do assoalho pélvico como um pompoarismo. Porém, o pompoarismo ele é mais a parte fisiológica, força mesmo e consciência na região, né? Agora, as Ioniegs, ela traz essa questão energética do cristal, né, as propriedades dele, como um caminho, como um impulsionamento para energias específicas, tanto que cada cristal traz uma ideologia, um caminho. Embora todos eles sirvam para praticamente a mesma coisa, cada mulher ela tem uma personalidade, busca um sentido ou uma forma diferente, e aí a gente tem que tomar cuidado na escolha desses cristais, né? Sim. Inclusive, tipo, obsidiana, por exemplo, que é essa negra, né? Ela é a mais intensa, assim. Então, normalmente, as pessoas que são mais reativas, mais nervosas, estão com sintomas de estresse muito alto, a gente evita. Eu indico mais para mulheres mais frágeis, que têm dificuldade de dizer o não, de se movimentar, assim, ao seu favor, porque ele traz o corte mesmo dessas sombras, dessas coisas que a gente carrega e não consegue finalizar. Então, a mulher que ela vive um relacionamento abusivo e ela não tem coragem de criar um movimento, isso aqui é uma avalanche, né? Ela realmente vai dar a coragem para a mulher se desenvolver e tomar o partido. Sim. Porém, né, antes de mais nada, eu gostaria de falar que não é indicado que você comece o uso das gemas, dos cristais, sem um acompanhamento adequado de um profissional. Por quê? Se você tem uma linha de autoconhecimento onde você já sabe, faz terapia, você já sabe como o seu sistema emocional e energético funciona, ok. Igual eu, comecei a praticar tudo muito sozinha há 9 anos atrás. Mas eu tive minhas peias, assim, minhas catarses, e eu escrevia muito sobre isso, tanto que o método ele vem trazendo esses anos, né, de autoconhecimento através do meu corpo. Então, os Ioniegs eu uso para um trabalho de reflexologia vaginal. Na vagina, a gente tem vários pontos que referem-se aos nossos órgãos. Isso é um pouco de medicina chinesa, né? No lado direito e esquerdo da vagina, ela tem ali o pulmão, o coração, todo o nosso funcionamento do corpo em órgãos. E a gente fica nesse canal da vagina por muita contração, por medo, ou até por falta de contato nesse local, uma estagnação de energia, ou às vezes até um vórtex assim, que puxa a energia e você nunca consegue estar bem naquele órgão. Então, o Ionieg, quando entra em contato com esses pontos, né, e principalmente quando a gente faz esse movimento de contrair e relaxar, ele libera esses pontos para soltar essa energia, essas memórias que ficam ali. Sejam elas do nosso corpo físico, das nossas relações que a gente já teve, né, às vezes transa com pessoas que você não se relaciona mais e fica ali memórias desta pessoa, energética mesmo, não tem nem a ver com personalidade. E, então, o Ionieg é para você introduzir, né? Normalmente é uma técnica de mais ou menos 2 horas por 21 dias, onde a mulher ela se regenera. Ela vai em contato com a verdadeira essência dela. Então, ali ela limpa, inclusive essa honra que a gente traz para as ancestrais. Às vezes a avó foi traída, a mãe foi traída, ela é traída, mas ela se mantém ali por uma honra familiar, de não procurar a felicidade dela, e sim um contexto familiar que honre, né, essas ancestrais e essa família. Sim. Então, os Ioniegs, eles te ajudam nesse contexto, assim, nesse corte desse tipo de energia. Os bastões, eu já utilizo muito mais para um trabalho de abuso, né? Então, por exemplo, a mulher que ela foi abusada, violentada, ela tem um pouco de aversão à energia masculina, ela não se permite muito, né? Porque quando ela entra em contato com o masculino novamente, mesmo muito bem resolvida, com terapia, traz a memória antiga daquele ser, né? Daquela energia que a abusou. Então, o trabalho é exclusivamente individual. Não que não seja permitido ter a relação sexual com o Ionieg interno, ou que o marido ou o parceiro não possa a masturbar com os bastões. Mas a ideia é que na terapia ela neutralize a energia dela, entre em contato com essa essência, fortaleça isso, saiba quem ela é e depois convida o parceiro para fazer parte desse movimento. Então, os bastões, né, eles são lindos, olha. São. Cada um é diferente, tanto na espessura quanto no formato, porque cada vulva, né, ela tem um formato interno, então
é tido uma conversa, como Você essa mulher... tem que meio que ir testando até achar um que te encaixe, ou não? Você tem que ter vários? Não, na verdade, não necessariamente, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ter todos porque eu preciso experimentar para poder falar, né? Então, Sim. e eu já sei como minha vulva é internamente, mas exemplo, eu sempre pergunto para essa mulher como é a relação sexual dela, né? Que movimentos ela gosta, o que faz ela sentir dor, porque às vezes você olha assim um pequeno, né, um bastão pequeno, você fala, ai, não, mas é muito pequeno. Mas quando você usa um grosso, você não tem e pesado, você não tem tanta autonomia corporal para criar movimentos maiores e aí você tende a se machucar. Então não é, eu tenho uma vulva maior, eu gosto de pênis maior, então eu vou ter um bastão maior? Não, né? Então assim, tem toda uma série de referências que eu uso antes de fazer a escolha e a indicação para essa mulher. Os cristais, né, são muito importantes. Então, por exemplo, o quartzo transparente, ele traz uma luz interna, direcionamento. Então, ele leva essa pessoa para entender, né, ela mesma e mostrar a luz, o caminho mesmo, onde ela deve seguir. O quartzo verde, por exemplo, ele trabalha bem essa energia do coração para uma cura mesmo, tanto do corpo físico quanto do campo emocional e energético. Os azuis, eles trazem muito essa conotação mais no intelecto, né, para criação, para projeto, para trabalho, para estudar. Então, tudo depende do movimento de vida que a mulher tá. Então, os bastões, eu indico a terapia para que ela faça um trabalho. O meu trabalho é focado na masturbação, né? Na mulher praticar cada vez mais para que ela entenda quais são as diferenças de um orgasmo múltiplo com um ejaculatório, um sequencial, um orgasmo seco, ou apenas aqueles espasmos que é uma parte do orgasmo, né? Então, a mulher, quando ela começa esse trabalho de desenvolvimento, né, de automassagem, que eu chamo, autocura, ela é a energia dela com ela mesma. Então, limpa o sistema desse medo e ela vai se desenvolvendo melhor. É legal também com parceiro, porque ajuda ele também a percorrer, entender esse corpo dessa mulher. E as Yoni Eggs eu acho muito bacana, depois de um certo tempo de desenvolvimento, ter a relação sexual com ele. Inclusive, dá para colocar 2, 3 na vulva, que é bem legal misturar os tipos de cristais, porque ele não fica no fundo da vagina, né? Ele fica nas laterais. Então, quando o pênis entra, ele também é massageado pelos cristais. Então, e é por isso que não cai. Tipo assim, se eu pegar uma pessoa que não tem nenhuma força no assoalho pélvico, ela vai conseguir segurar a Yoni Eggs lá dentro? Eu tenho essa dúvida. Tá. A gente sempre começa a terapia com os ovos maiores, né? Como o pompoarismo, para a mulher ela tem maior facilidade de ter a consciência onde está. Isso, a consciência corporal, né? Isso, ela consegue, porque é mais pesado e maior, então ela sabe mais ou menos onde está, se está descendo, se não. Mesmo que ela não tenha muita força no assoalho pélvico, a dinâmica toda da terapia é feita deitada na cama dela, normalmente. Então, ela introduz o suficiente e o Yoni Egg, como é a lei da gravidade. Nosso canal está assim quando a gente está deitado, quando a gente está de pé, ele fica assim. Então, ele desce e fica bem pertinho do colo do útero ali. No movimento, depois quando você acorda, porque você também dorme com ele, onde aparecem sonhos, insights... Às vezes pesadelos também, porque faz parte, né? A gente olhar a sombra para a gente desenvolver e ir para a luz. E então, quando ela acorda, ela fica de pé, né? O canal fica apontado para baixo. Então, lei da gravidade. Aí, como é um corpo estranho, produz maior lubrificação e ele desce. Quando vai fazer xixi, sempre é uma recomendação, né? Tipo, não chega e shh, porque pode sim cair no vaso sanitário. Se caiu, puxa, descarga, manda embora. Porque como é um cristal, é um captador de energia, ali é um vórtex, né? Ele não vai ser nada benéfico. Então, eu sempre falo para que caiu no vaso, enterra num vaso de plantas e esqueça. Vai para um outro cristal, nova prática. Então, consegue sim segurar, mesmo que não tenha muita força. Não por um período tão longo de tempo, né? Sim, porque você falou que chega a ficar 21 dias. Aí fica 21 dias sem tirar? Depende. Eu falo assim, quando a pessoa nunca teve a prática, ela coloca, o Yoni Egg nem quer sair. É como se grudasse ali nos pontos energéticos e fica trabalhando. Quando ele sai normalmente de dia, e eu falo, lava em água corrente e guarda. À noite, ela vai fazer a terapia de novo. Se não saiu durante o dia, ela simplesmente vai fazer a prática com ele lá dentro. Eu não consegui segurar mais de 8 dias interno, porque o trabalho como se fosse... energético finaliza, porém a técnica física ela continua para você ter mais fortalecimento. E não só isso,
é para você se acostumar também com o cristal. Igual a gente começa a escovar o dente, né? A gente vai aprendendo, igual dirigir, vai virando automático. Depois de 21 dias, o teu corpo, ele entende essa ferramenta, então você já está familiarizada com aquele cristal. Por isso, a importância do 21 dias e não um dia um, outro dia outro. Então, Sim. digamos, se você tem uma ansiedade, você é sensível. Você usa um cristal hoje, outro amanhã, a tendência é você ficar mais ansiosa, receber mais energia, você não sabe como lidar com aquilo. Por isso que existe uma técnica, uma ferramenta, uma mandala onde ela escreve diariamente, porque imagina, você não sabe nem o que você não lembra nem o que você comeu ontem meio-dia, praticamente. Como é que você vai lembrar os 21 dias de terapia, como é que foi, né? Entendi. E legal, o meu curso de Pomparizo também é 21 dias para a mulher entender a frequência de tudo que você faz em 21 dias vira um hábito, né? Então, por isso que eu criei também. Então, é legal saber que tem essa conversa aí dos 21 dias para o corpo entender também em relação ao Yoni Eggs. E aí, assim, vamos supor, você falou, tal pedra é melhor para não sei o quê. Você faz esse mapeamento. E aí, às vezes, não dá certo a tal cristal, tem que trocar. E aí você vai entendendo, a mulher vai te falando aquilo. Sim. Normalmente ela preenche uma ficha de anamnese, onde ela conta a história da vida dela desde a primeira relação sexual. Aí ela vai falar também da relação com a avó, com a mãe, como ela se sente no corpo, com a menstruação. E aí e ela também traz uma busca, né? Eu quero porque eu não consigo ter um orgasmo. Eu quero porque eu quero me separar. Cada uma traz um motivo. E aí a gente trabalha essa gama, né, junto. Então eu leio o questionário e dou a orientação. Sempre eu dou orientação de 3 cristais, porque ela vai derrubar no vaso sanitário, ou ela, por exemplo, tem mulher que é muito frágil, né? A mulher que é muito doce, não tem muita voz. Eu não posso colocar nela um quartzo rosa, por exemplo, porque vai deixar ela melancólica, chorona, ela não vai conseguir ter aquela postura para realizar o movimento que ela necessita. Para essa mulher específica, eu coloco obsidiana, eu coloco uma jaspe vermelha, porque ela traz essa base, esse fogo, esse movimento através de um plano firme, digamos, para onde ela quer ir. Mas já aconteceu da mulher ser frágil, a mulher ser doce, começar, e ela 2, 3 dias tá surtando, gritando na casa dela. Ela fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí dá uns 2 dias sem nenhum cristal, depois a gente introduz um cristal meio termo. Também a gente não vai do intenso pro mais leve, né? Sim. Ai, tô ficando muito curiosa, querendo saber qual seria o meu. O seu, todos. Colocar todos juntos. E aí eu tenho uma dúvida. Existe um tempo, igual você falou, energia de relações antigas. Um tempo que é sabido, esse tempo, tipo assim, não, precisa, sei lá, você fica com a energia dessa pessoa por tanto tempo, não sei. Tá. Se existe esse é um assunto bem interessante, porque no Tantra, né, que é uma das bases assim, que eu estudo, ele fala muito sobre 6 meses, porém não acho que seja um padrão. Tá. Porque às vezes você fica conectada na energia da pessoa por 10, 15 anos, porque ela fica no seu inconsciente, alguma coisa mal resolvida, você ainda tem um sentimento muito intenso. Então, aquela energia da pessoa ainda habita dentro de você, porque você não deixa embora. E às vezes você não tem essa consciência. Tem gente que você transa hoje, digamos assim, daqui uns 2, 3 dias você já não sente mais a vibração daquela pessoa. Não teve uma abertura, um recebimento de fato daquela energia, daquela consciência, né? Mas eu acho que todo corpo que entra na gente, ele deixa, né, algo ali, seja em sensações, sejam em percepções, mesmo que você não tenha uma certa afinidade. E logo no primeiro dia, nesse movimento de contração e relaxamento, ele já tem um corte de energia. Porém, a prática precisa continuar. Mas se tem sentimentos, tem envolvimento de outras questões, também não é tão fácil, né? É um processo de um tempo. Aí, 21 dias eu falo que é o processo incompleto, mas ela dá uma pausa e continua. Eu estou há muitos anos fazendo isso, então eu percebo que às vezes eu tenho uma maior necessidade e às vezes eu não tenho tanta necessidade. Sim. Eu faço uma base assim, por exemplo. Eu transei com uma pessoa hoje, seja com meu parceiro, seja com uma pessoa nova. No dia seguinte, você acorda com o sintoma de gripe, você é cansada, parece que sua cabeça só fica remoendo com paranoias delirantes de negatividade, você já entende que aquele sistema trouxe uma energia para você que não cabe, né? Você não consegue suportar.
Então, é importante, tendo essa consciência já, começar a prática para a limpeza desse corpo. Agora, você teve uma relação sexual e você ficou incrível, você está disposta, você está animada, você está feliz. Bom, aí você não precisa querer tirar aquilo dentro de você, a não ser que aquilo te atrapalhe de alguma maneira, né? Sim, entendi. Porque aí isso pode atrapalhar, né, no trabalho, no dia a dia, Sim. a energia sexual reverberar de alguma maneira nas suas atitudes do seu dia, né? Eu penso assim, né? Mas Paula, é uma opinião muito individual, assim. Eu acho que a energia sexual não faz mal pra ninguém, né? A não ser que você tenha uma síndrome, algo que realmente é incontrolável e atrapalha você. Mas existe até médicos que, como fala o termo para quando a pessoa é viciada por sexo, ninfomaníaca? Ninfomaníaca. Então eu vejo muita gente falando, não, mas eu sou ninfomaníaca, eu tenho que tomar medicamento. Eu falo, mas por que a sociedade quer velar, quer deixar você linear para uma sensação que ela é muito abundante, né? Óbvio, se você o dia inteiro você não consegue fazer nada, você não fica focada, então, ok, existe um movimento ali realmente de uma doença, né? Porém, eu não acho que essa grande tendência, grande vontade de ter sexo seja um desalinhamento. Eu vejo isso como um movimento mais de expansão, mais para fora. Porque a mulher que ela tem mais desejo, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais disposta, ela tá sempre humorada, ela vai fazer brincadeira com tudo, não vai levar nada pro pessoal. Porque é aquela coisa que você falou, né? A mulher que acorda e goza, você pode... o mundo vai acabar na frente dela, ela vai falar, tudo bem, então vamos começar. Tipo, isso, vamos de novo. De novo, e de novo, e de novo, né? Sim. Porque até, assim, eu conheci uma moça que ela era single, né, no meio liberal. Amava o meio liberal, se encaixava no meio liberal, tudo do meio liberal. E aí, maravilhosa, sim, super fã dela. E ela foi fazer uma imersão do Tantra, 3, 4 dias, uma semana, não lembro, que ela até comprou um vibradorzinho comigo que ia usar no curso. E ela voltou e aí conversou comigo que ela entendeu que ela estava toda errada no meio liberal e que ela precisava sair do meio. E aí eu fiquei tipo... Como assim? Mas como assim? Mas você era tão legal no meio, não sei o quê e tal. E aí eu fiquei preocupada de como falaram isso para ela, né? Que aí ela entendeu que ela não pode mais se ligar nessa energia do meio liberal e que ela precisa... se ela realmente quer... Foi essa a fala dela para mim. Que como ela já está há muito tempo sozinha e ela quer um parceiro, que ela quer um parceiro que não seja do meio. Daí também já achei errado. Enfim, acho que às vezes, não sei se esse recado foi bem passado, entendeu? Não sei qual a sua opinião sobre isso, sabendo que você também, tem bastante coisa do Tantra. Eu sou liberal, né, e não sou swinger, eu sou liberal, né, que tipo, entende que a necessidade do outro, a vontade do outro, não diminui a minha e nem muda o sentimento dele comigo, né. Isso. Mas essa questão com o Tantra vai muito de quem dá o curso, da visão que essa pessoa tem sobre a energia, né? E eu acredito que cada um tem não só uma intenção, mas um propósito na vida. E, exemplo, se essa pessoa nunca esteve feliz no meio liberal, como single, e ela sempre se sentia perdida e nunca estava nela, então ela estava procurando no outro sempre uma necessidade dela, talvez realmente era importante que ela, né, ela se fortalecesse para ela entender o que ela busca. De fato é que se você tem energia de muitas pessoas dentro de você, isso acaba te afetando, desde que você não saiba ter uma prática de condução ao foco, né? Então, porque é uma energia de um, de outro, de outro. Eu sei porque eu já namorei 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, e era difícil mesmo você se protegendo, de você não administrar, não receber essa energia. Então, era bem difícil de organizar. Então, a partir do momento que eu fiz um movimento de limpeza, eu consegui entender melhor a minha energia e qual era a minha busca. Porque, mesmo que você seja liberal, não significa que você precisa encontrar alguém que seja fora do meio para entender, ou vice-versa. Isso que eu acho. Que aí fica confusa a própria cabeça da pessoa que é liberal. Sim. E aí ela tenta negar isso nela, né? Aí já para mim, eu achei super errado aí já. Fica frágil, né? Não consegui falar, tentei conversar 1, 2, 3, aí eu vi que ela estava muito catequizada
Tá. E aí eu parei e falei, vou dar o tempo para ela. Mas eu tenho certeza que ela vai voltar pro meio. Ah, então. Porque ela é liberal. Eu acho que nem na verdade ela é absoluta, assim, né? Ela pode ser modificada conforme o nosso interesse a maior parte das vezes. E às vezes quando a pessoa está buscando uma relação e ela busca no meio porque tem a maior facilidade da pessoa entender como ela é livre, como... E ser livre não é se relacionar com um monte de pessoas, é apenas tomar as próprias decisões e ser julgada por elas. Sim. Então, assim, hoje eu quero sair com as minhas amigas. Então, você vai sair com suas... Não é porque, você não está satisfeito comigo, porque que você quer a companhia de outra pessoa. Então, aí começa esse movimento de entender a ciúmes, posse, Sim. não vai, tem que pedir permissão. Sim, de entender que existe... são 3 entidades que eu falo, né? Que é você, o seu parceiro ou parceira, e a terceira que é a relação. Então, entender essa individualidade. O que foi até um pouco do meu movimento, assim, no meio liberal, é que cada um procura sexo de uma forma, né? Então, até todo mundo brinca, né? Que eu sou mais do amor, né? Então, assim, Sim. dessa coisa da energia, do flertar, do brincar, do conversar, de olhar nos olhos, porque eu falo que eu tô olhando nos olhos, eu já tô fazendo sexo com a pessoa ali, né? Na forma que ela se entrega, conversa comigo. Então, às vezes você vai pro meio, onde você encontra relações muito antigas e elas não se permitem amar junto com a relação sexual, porque aquilo se torna uma traição. E aí fica uma verdade muito velada no corpo, né? Que apenas o corpo não é só prazer, mas não existe só prazer. A sua alma está conectada no seu prazer. Então, como é que você não pode amar ali? Aí eu acho que fica aquela bagunça nas pessoas. Essa foi a minha maior dificuldade de eu entender. Sim. Tanto que eu quis até fazer uns eventos com casais, falar sobre essa coisa da vibração, vendar os casais, as pessoas solteiras também, e fazer com que elas cheirassem e tocassem umas às outras. E era muito engraçado, porque daí o corpo não pouco importa, é a energia. E aí elas conseguiam entender do que eu estava dizendo, né? Não era só, quem que é essa maluca aqui que veio falar de uma coisa que eu nunca vi, né? Sim. Então elas conseguiam sentir. E às vezes é um pouco disso, a pessoa estava ali buscando alguém num valor mais enraizado de uma lealdade e ela não encontrava, porque ela encontrava pessoas na superfície, com medo de aprofundar nessa coisa da liberdade na escolha sexual, né? Sim. Que não está só no seu parceiro, assim, até na modalidade, né? Que tipo de sexo você gosta de praticar também, né? Então, se é com homem, se é com mulher... independente da parte do corpo que você sente, por aí vai, né? E é horas de conversa. Não, maravilhoso, porque, assim, é super isso. O meu programa anterior foi com Lulu Love Light, que ela tá promovendo festas, que chama Orgástica, que ela faz até uma anamnese antes para conhecer essa pessoa, porque ela não é uma festa de swing, é uma festa liberal, para pessoas se sentirem à vontade, independente do corpo, independente... Então, fala também sobre isso, né? E eu estou muito pensativa em relação a isso, porque eu tive muitos feedbacks da galera falando assim, é isso que é o meio liberal para mim, é isso que essa moça está fazendo, então é isso que, né? A gente está nesse movimento. Então, porque é muito, igual eu fui numa entrevista aí, o Rodolfo, e a moça falava assim, era uma moça falando assim, a chamada do programa, né? Relacionamento aberto, a polêmica, né? Porque as pessoas ainda acham polêmico um relacionamento aberto. Mas, ok, indo pro foco do negócio. Ela falava assim, vocês falam o tempo inteiro do prazer, mas e o amor? Como se fossem coisas totalmente separadas. E eu falei assim, onde há o prazer, há o amor. Né? Eu e o Rodolfo, todo mundo sabe que é um casal que se ama muito, que quanto mais livre a gente é na essência e quanto mais a gente consegue ser a gente mesmo, sem julgamento um com o outro, mais a gente se ama, mais a gente quer estar grudado. A gente viu isso, a gente acabou de viajar agora para Arraial. Todo mundo conhecia a gente, ficava, nossa, vocês são incríveis. Nossa, aí a gente volta mais assim, é tão bom viajar com você, que não sei o quê. Eu nunca tinha ido para a Bahia com o Rodolfo e a gente tinha certeza que ia ser bom, porque ninguém é triste na Bahia. Mas essa questão que as pessoas confundem e que ainda tem esse atraso, que, igual você falou, casais mais antigos não se deixam permitir essa questão do afeto, né? Do afeto.
Que o último programa era Liberdade Sexual com Afeto. Nossa, incrível. Depois você assiste e me fala, porque ficou maravilhoso. Então, acho que é muito isso que a gente tem que... Essa nova fala. Tá mudando, mas ainda... Eu acabo trazendo categoria, assim, eu falo que é o pessoal do swing raiz, né? Que vem aquela coisa do movimento mais mecânico, mais pornográfico, né? Que é legal também, a gente sabe sentir prazer nisso, porque a gente aprendeu a fazer sexo assim, vendo pornô, né? Também. Então, a gente não pode negar que também a gente sente esse prazer. Porém, o Tantra ensina que a gente consegue grandes esferas, é muito mais profunda, inclusive, quando a gente atinge a nossa sensibilidade, né? Nessa troca amorosa mesmo. Porque o amor cura tudo, todas as barreiras, as formas de corporal, porque... E quando você tem medo de acessar esse amor, na maior parte das vezes você também não acessa a sua potência orgástica, porque você tá ali no raso, né? Então, você não se permite. E eu falo assim, vocês são realmente um casal exemplo no meio, né? Porque eu conheci a Bruna single. Sim. Eu também. E depois o Rodolfo chegou, assim. Então, foi um casal que se desenvolveu ali no meio juntos, né? E a gente vê essa noção desse amor com uma base na liberdade, onde a decisão do outro não afeta e você tá ali para fortalecer, porque tu sabe que você é o porto seguro daquela pessoa. Sim. E que ela pode estar, assim, envolvida emocionalmente com a outra por alguma necessidade até de intrapessoal, de desenvolvimento pessoal mesmo. Quando a gente sente, às vezes, a química que a gente fala, né, no outro, não tá só ligado ao outro porque você vai ter que terminar o teu casamento, o teu relacionamento, mas é uma necessidade de troca que, às vezes, ela vai te favorecer. E se ela não te favorece, às vezes ela favorece o outro. E nem sempre a gente tá para sugar, às vezes a gente tá para doar também, né? Então, aceitar que esse movimento é de crescimento e de aprendizado. E nada é eterno. Às vezes você jurou amor para a vida inteira com uma pessoa, onde chega um momento onde as missões, os propósitos de vida, eles se dividem. Então, a pessoa, às vezes, ela é muito liberal e ela vê que ela não é aquilo, ela quer sair, a outra pessoa permanece. Foi mais ou menos o meu caso, né? Eu fui porque meu casamento estava um fracasso, meu ex-marido me traía um monte. E aí ele falou, não, eu quero continuar com você, eu amo você, mas eu tenho necessidade de corpos diferentes. Então a gente foi pro meio para conhecer. E quando chegou lá, ele falou, não quero isso, não, ninguém vai tocar em você, ninguém vai chegar perto de você e não quero. Só que aí eu já tinha conquistado a minha liberdade como mulher, eu já tinha subido no palco, dançado com mulheres, já me sentia sensual e selvagem. E falava, não, por que você quer me tirar daqui agora? Você me apresenta essa coisa maravilhosa, agora você quer me tirar? Né? Tipo assim. E aí foi bem interessante, porque até terminei o relacionamento e continuei no meio para descobrir o que era aquilo, né? E isso foi uma base, assim, de um TCC para minha própria profissão como terapeuta. Entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, por que elas buscam o que elas buscam no meio, né? E aí é muito interessante, é um crescimento pessoal muito gigante. Eu acho que todas as pessoas deveriam, pelo menos, experimentar. E não é ir numa festa para julgar, para falar, né? É ir lá e sentir mesmo e se conectar com as pessoas, entenderem um pouco delas, né? A história delas. O que você busca aqui? Porque não é porque está no meio liberal que é todo mundo de todo mundo, que você pode chegar em qualquer pessoa. Existem umas regras e de muito mais respeito do que nossa sociedade cotidiana, entendeu? Não é? A gente tem, assim, um certo cuidado. E óbvio que tem as tribos ali, né, Bruna? Então, assim, quem é mais hard, quem é mais amoroso, quem é mais na dele, só tá ali pra ver, os voyeurs, que eu sou bem nessa praia também. E, então, assim, é entender que é individual, né? E que a gente só precisa aceitar e se fortalecer se for de comum acordo de todo mundo, mas se não for, também paciência, né? Não pode se anular, né? Que isso que a gente traz o empoderamento. Porque o meio antigo, o meio raiz, mostra muito como o casal como um só. Ainda essa coisa antiga também do amor romântico, onde um se transforma no outro e os dois vivem um só. E aí, quanto mais o casal mantém a individualidade de cada um, né? Eu comecei a entender quais eram os fetiches do Rodolfo e não julguei, vai lá, vai fazer, não sei o quê, o glory hole, né? Tipo, coisas que tem muito casal que, às vezes, ou só quer o fetiche junto, ou é aquele que os dois gostam, ou um tá fazendo favor pro outro, ou, entendeu?
Isso é Então, bem é comum, muito né? mais a gente começar a melhorar um pouco a individualidade do casal, independente do meio ou não. Sim, Cada um seguir o seu, mas escolherem estar juntos, né? sim. E aí vai, igual a gente foi para Arraial, um casal era muito livre, muito livre. Porém, Arraial é minúsculo. Então, em Arraial, eles não podem Estar nesse demonstrar, movimento. porque tem o trabalho que vai ser julgado se falar. Eles ainda falam, a gente vai chegar lá, né? Porque a Sim, gente tipo, ficou meio que namorandinho, mas aí ia pra rua, aí não pode mais, sabe? Tipo, aí a sim. gente ficava, ai, tá difícil a gente se controlar aqui. Aí eles falavam, ai, que pena, quando a gente for pra São Paulo não vai ser assim, porque aí São Paulo é anônimo, né? Sim. Mas você via que eles têm a vontade também, mas enfim. Aí a gente entende de cada casal e tal, só que eles são muito livres. Tanto que a menina tem vários namorados, tem namoradinho no Rio, não sei o quê. Ela fala que ela é uma hot single. Não, era isso? Hot single. Single wife. Single wife, porque ela é casada, mas ela sai como single. Ela tem uma coisa que ela falou assim: eu amo ser single, mas eu amo ser casada. Casal. Então até a gente zoou ela, falando assim: acho que isso é bipolaridade. Aí eu falava: não é, Não não, é? é isso, é gostoso, é você fazer o que você quer, né? E aí ter um parceiro que apoia, que fala: vai lá. Sim. Não, isso é E muito ela vem, empoderador, ela né? passa o final de semana com o namorado e volta pra ele, e ele a mesma coisa. Ela falou assim: ele faz menos que eu porque ele não gosta tanto quanto eu. Sim. Mas tá tudo bem, ele não fica cobrando. Ai, aquela coisa de competição também, né? Que o casal que Sim. compete é muito ruim. Ai, quantos. Eu já tive isso. Ai, você ficou com quantos? Ai, mas você gozou quantas vezes? Eu falava, ai, gente, não contei. Aí então tem que fazer de novo. E a gente só que. Ai, um drama. Então, não entre em competição também, que é muito Sim. ruim. A gente viu muito até no meio essa coisa do abuso, né? E eu falo, não é um abuso do outro, é um abuso da gente mesmo. Então, por exemplo, né? Exemplo que eu sou um casal hoje. Aí o meu marido fala, eu sou um casal hoje, né? Mas, tipo, não é meu marido. Tá. É, Vamos com calma. é, ele, digamos que, eu tô com a pessoa quer algo que eu não quero, mas para agradá-la e para fazer as vontades dele, eu falo, não, tudo bem, eu vou. Aí você vai e você tá mentindo, você tá fingindo, você tá se automutilando e é inconsciente. Ah, não, mas ele faz tanta coisa maravilhosa para mim, eu vou também fazer para ele. Não, não e não. Porque isso no futuro, e até muito próximo, ele tem um efeito rebote muito grande. Porque se o outro quer algo que você não quer, você tem que dar a liberdade dele de escolha, né? Então, não, você pode ir, quando você estiver pronto, eu vou estar aqui para te esperar. E é o Porto Seguro, eu falo assim, é o jardim, né? Nutre teu jardim. Porque para que esse pássaro queira voltar para pousar ali, não que ele tenha uma necessidade de uma cobrança ou de um sentimento de algo, né, com você. Então, eu vejo muito, né, via muito no meio isso, as mulheres que elas não estavam lá por elas estavam lá porque o marido traía, elas queriam saber o que estava acontecendo, controladora, muito mais machista que os próprios homens. Então, assim, eu dar um curso, inclusive em Arraial da Ajuda, de estar numa vivência dessa vendada, e a mulher tá muito próxima do marido ali. O marido chegou perto de mim, na dinâmica que era super sensível, assim, não é nada sexual, mas é tocar sutilmente o corpo, falo, tocar a alma das pessoas. Então, a gente respirava bem forte, né? A hiperventilação. Então, quando ele chegou perto, começou a tocar meus ombros, ela chegou de frente comigo, pegou meu peito e torceu, assim, porque as vivências são todas nuas, né? Ela torceu e começou a gemer bem alto. Eu entendi o casal, né? Ele tava ali, ele super sutil, educado, tocando na pele do corpo para entender a dinâmica. E a mulher tava ali na posse, né? Querendo, tipo, chamar mais atenção ou dominar a situação. E isso não é saudável, não é nem pro cara, que às vezes ele nem percebe, né? Ou vice-versa, às vezes é o cara e não é a mulher, né? Sim, Que também tem. também tem de tudo. E você acaba adoecendo com isso, porque você tá ali se abusando. E não tem a ver com o outro. Porque o outro te pediu e você fez porque você quis. Ele não colocou uma arma na sua cabeça e falou, não, a gente vai agora. E se ele fez isso, é mais um motivo para você entender, opa, peraí, aqui já foi o meu limite, então não serve para mim, porque se eu sou obrigada a fazer algo que eu não quero e a pessoa não respeita o meu não, então você não tem a tua individualidade, não existe você ali, né? Então começa por essa análise, assim.
Sim. é tanta coisa, né, Bruna, que a gente vive e vê, assim, que é bem interessante. Demais. E aí eu acho que a gente tem que quem está ouvindo a gente, entendendo, principalmente mulheres, aceitar cada transa de uma forma, se entregando. Eu sempre penso uma coisa da intimidade, que às vezes eu ficava assim, não. E eu já vi vários casais. Não, eu só gozo em casa. Sabe assim? Sim. E aí eu só gozo em casa. É óbvio que você não tá ali inteira na Sim. transa, né? Sim. Porque ou você tá com medo, ou tá tímida, ou não se entrega direito, ou só gozo com o vibrador, tem essa mulher também, e aí não sei o quê. Enfim, aí não consegue se entregar o tempo inteiro. Então, eu acho que o principal é tentar alcançar sua potência sempre. Sempre, né? Com certeza. Foi bem legal que você trouxe essa coisa do vibrador, porque ela me preocupa muito, né? Porque, assim, eu tenho a questão do Lady Concept, né? Que é uma empresa onde não só vende os sexy toys, né? Onde até a gente tem a parceria com a Bruna. Sim. E a gente trabalha na mesma linha da empresa e a gente educa mulheres a empreender com isso. Porém, eu tenho sempre um estado de alerta ali. Por quê? Eu indico os vibradores para quem não tem sensibilidade na vulva. Às vezes a mulher toca na vulva dela, não sente nada. Ela fala, não sinto nada, não sinto prazer, não sinto orgasmo, não sinto nada. Aí, ok, a gente entra com a vibração mecânica, porque é visceral. Você goza ali com a vibração mecânica. Porém, quando você fica cada vez mais profundo só com isso, quando chega a relação sexual a dois, você não atinge o orgasmo, porque a potência do homem não é nada elétrico, né? Então, assim, é muito difícil para o cara alcançar aquilo ali. Então, aí é um trabalho que eu chamo de desmame. Por isso que eu uso os cristais. Para quem tem o contato com a vulva legal, tocou. Eu gosto respirando. Se eu me conectar aqui, dou 3 flows, eu já começo a entrar em potência orgástica. Não é porque eu sou especial, é porque, nossa, que incrível. Não, eu trabalhei isso diariamente, como você vai treinar na academia, 7 dias por semana. Até chegar nessa sensibilidade. Tanto que vai dar uma aula, eu não consigo fazer mais que 3 flows se o meu corpo começar a tremer. Então, você vai entendendo. Aí o que acontece? Não adianta eu pegar uma mulher que não sente nada na vagina e começar com ela com os cristais para masturbação, porque ela vai falar, não sinto nada. Aí você indica a vibração mecânica. Tá viciada na vibração mecânica? Peraí, vamos fazer o desmame. Velocidades menores, outros tipos de lugares, vai masturbar de pé, vai masturbar no chuveiro, vai de 4, vai de todos os sentidos, para ela não ficar acostumada naquele direto ao ponto, porque isso aí vira cinza também, né? Porque depois que você não consegue mais as tuas potências ali, você vai para onde? Sim. Então, criar esse desmame para quem só consegue com o vibrador, tendo outras sensibilidades também. Senão o parceiro ali é prejudicado e você nunca vai encontrar alguém que seja naquela potência, né? Então, é bem interessante. E até essa coisa de soltar, né? Eu só gozo em casa. Às vezes até um combinado do casal, né? Porque eu já vi o homem falar, não, tipo, o homem tá desesperado, querendo ter o orgasmo, e a mulher fala, não, vou te matar, não pode gozar. Tipo assim, né? Ok, tudo bem, cada um com seu combinado. Tem que ser uma máquina para conseguir parar no meio do negócio. Não vou gozar. Não, calma, tem que ser em casa, né? Só pode ser comigo. Tudo bem, cada um cria suas regras conforme sua própria... sua segurança, né? Os combinados que eu acho que são muito importantes honrar. Porém, quando esse combinado não é praticado, não tem que ser um bicho de 7 cabeças, não foi o ó, né? É apenas um movimento de você entender, será que não tá numa hora de não ser tão rígido? Porque às vezes a gente fala de meio liberal, a gente acha que o pessoal tudo é liberal e é moderno, né? Bem pelo contrário, né? A gente vê muita gente preconceituosa, indo lá olhar para poder falar que você viu, o fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Se o outro tá sentindo prazer, por que eu não tô feliz por ele tá sentindo prazer? Por que eu vou falar que ele sente prazer de uma forma errônea, que não existe, né? Tipo, aquilo ali, que vergonha, que isso, que aquilo. E é aquela coisa que, mesmo estando no meio liberal, a gente percebe que a maioria das pessoas, que eu digo a maioria, porque assim, de 100% das pessoas que eu conheci, eu acho que 70% delas não eram nem um pouco liberais. Elas estavam ali controlando a vida do outro. E aí eu ficava, nossa, como assim? E me deu muita decepção quando eu percebia que as pessoas não estavam naquela luz. Quando a gente entra, né, um parquinho de diversão, nossa, que incrível! Eu posso ser eu mesma, eu posso se sentir sensual, não ser jogada puta, né? Porque é isso que acontece na sociedade, né? Isso, exatamente. E aí a mulher, às vezes, ela tá ali no desenvolvimento, até o cara mesmo, ele é tímido, ele começa a perceber que
Eu penso assim, o meio liberal, ele até valoriza o casal. Porque às vezes você tá todo dia com a sua mulher em casa, você fala, ai, cansou um pouco dela, porque ela vira um objeto da casa, né? De tão acostumado que você tá. Quando você vai pro meio, não necessariamente para fazer uma prática liberal, mas você vê outras pessoas olhando para sua esposa ou para o seu marido e fala, nossa, você valoriza, fala, ai, é meu, ai, que orgulho. E aí você começa a valorizar de novo. E quando a pessoa não tem, vai para uma balada normal, fulano tá olhando, o que é, não sei o quê. Porque no meio não existe isso, né? Todo mundo, existe a mulher chega na mulher, o homem chega no homem, e existe um trabalho ali de empatia, de entender o que cada um busca. Então, nossa, realmente... Eu tô um tempo sem frequentar, acho que uns 6 meses, talvez para mais, e até vai me dando um déjà vu, assim. Então, é um pessoal muito interessante, mas quem vai não precisa ficar achando que, ai, meu Deus, eu tô começando agora. Não se preocupa, porque tudo ali é novo para todo mundo, embora a pessoa tá indo sempre, né? Sim. Cada dia é sempre uma nova descoberta, uma nova sensação, novas pessoas que criam novas atmosferas, e às vezes de amor e às vezes de dor, né? Sim. Mas dá pra, realmente, dá pra conhecer muita gente legal, fazer muita amizade. Eu acho que às vezes eu fico pensando, tentando voltar, eu sempre acho que eu entrei no meio com a ideia de que amar um só era pouco pra mim. Porque por exemplo, tinha um relacionamento que eu terminava e eu não deixava de amar a pessoa. Eu falava assim, te amo, mas não faz mais sentido. Sim. Né? E aí me afastava. E aí não é que eu terminei, parei de amar, não sei o quê. Eu consigo ainda amar essa pessoa, né? Então, agora amo outra pessoa. E aí, enfim, é uma questão de realmente entender que não é essa posse de começou, acabou, sabe? Tipo, muito... Morreu, né? Morreu, muitas regrinhas, não sei o quê. E aí, sempre minha regra... Acho que a gente se deu tão bem com esse casal lá em Arraial, porque a regra deles era igual a nossa, que é a regra não ter regra. Porque aí você é você mesmo. Sim. Se der alguma coisa errada, conversa sobre aquilo. Sim. Mas se fala antes, não pode dar beijinho no ouvido. A pessoa foi falar alguma coisa, foi colocar um brinco lá, aí já acha que não sei o que, não sei o que. Já quebrou a regra. Já quebrou a regra, já briga, já... Enfim, em algum momento vai ter que falar no ouvido, sabe? Sim. Então, criem regras que sejam possíveis. Eu penso assim, né? Eu sou meio, como falar, rebelde. Regras foram feitas para serem quebradas. Não porque tem que ser rebelde, mas sim porque se eu quebrei a regra porque eu senti que era melhor, eu posso falar sobre aquela experiência e outras pessoas também podem ter a mesma experiência. Então, não porque é um desrespeito, óbvio assim, né? Não tem nada a ver com mentira, enganação. Mas você pode ter ali um momento onde você fala, puxa, eu combinei isso, mas eu não quero isso. Você fazer aquilo e depois, em seguida, você ir falar sobre, né? Falar, olha, eu senti isso, por isso que eu fiz isso. Se eu senti daquela forma, como a outra pessoa vai dizer que eu estou errada? Porque eu senti aquela necessidade, aquela vontade, né? Sim. E é isso que não é respeitado. As pessoas não têm direito de sentir o que elas sentem. Então, as pessoas devolvem para ela uma culpa. Porque você não é leal, você não é fiel. E eu falo que o meio me ensinou até a perdoar o meu ex-marido pelas traições. Porque aí você começa a entender, não é do meu sistema. Então, para mim, tudo tem que ser falado de desenho. É isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, combinar não é caro. Se for quebrar aquilo ali, eu preciso falar sobre. Até se eu quebrei e não avisei antes, a primeira pessoa a saber vai ser essa pessoa. Sim. Mas essa coisa das regras realmente limita. Coloca a pessoa igual num relacionamento monogâmico, porque ela que fala pra outra o que ela tem que fazer. Não, tem que ser assim. E aí fica aquele medo na outra. Será que isso? Será que aquilo? E a pessoa não é ela mesma. Então, não é ela mesma. Por isso que você e o Rodolfo deu, perfeito. Porque um consegue deixar o outro ser ele e, eu falo, impulsionar voos mais altos. Porque o jardim está sendo ali nutrido. Quando você está pronta, você volta. Exato. Muito isso. Bom, deixa eu ver aqui se a gente está com tempo. Acho que sim, para a gente ir para as perguntas. Eu tinha antes da gente ir para as perguntas, eu queria saber sobre os cristais no ânus. Existe Legal. isso? Eu estou vendo um aqui que parece um plug. Ou se já teve alguma pessoa sem noção que colocou, em vez do canal vaginal, colocou a pedra. Porque sempre tem comigo os vibrador que não é de uso anal, que a pessoa me fala que colocou. Então, eu imagino que sempre tem algum espertinho. Sim.
esses formatos não é indicado, né? Porque o ânus, ele suga tudo para dentro. Então, por isso que tem essa parte aqui para segurar o esfíncter aqui e não deixar o cristal, porque senão você vai ter que parar no hospital para tirar o cristal lá de dentro. Exato, não tem como tirar essas pedras aí, não. E assim, existem várias técnicas, né? Cada profissional trabalha de uma maneira. Eu mandei fazer na época que eu importava os cristais, porque eu queria apenas ver como era. Mas eu não concordo, Paula, tá? É muito individual e não é que isso seja uma verdade absoluta. Se você sente a necessidade, você pode sim fazer, porque é bom pra você. Pra mim não é bom. Por quê? Eu entendo que o meu corpo, o ânus é um lugar onde tá limpando, tá saindo as fezes ali, tudo que o meu corpo não quis mais pra ele. O cristal é algo muito puro, ele vai conter energia ali. Eu falo que isso aqui é instrumento de poder, porque meus orgasmos estão aqui. Imagina um Big Bang que acontece no orgasmo. Fica ali registrado no cristal. Aí, imagina, eu vou colocar isso no meu ânus, entendeu? Então, eu não vejo sentido. Porém, no meu curso de Tantra, tinha eu não sei classificar necessariamente o que ele é sexualmente, mas ele se veste como uma mulher e ele também não tinha entendido a identidade dele, né? Tinha um relacionamento com outro homem, mas ele era mulher, se vestia de mulher. E ele me falou, eu preciso de um Ioni Egg, eu preciso usar. Eu indiquei usar no umbigo, porque é o mesmo canal de energia que acontece ali através dos nossos chakras. Tá. Ele falou, eu quero um plug anal. Então, ele recebeu um plug anal. E eu falei, então, você me escreve por esses 21 dias para eu saber qual que é a sua sensação sobre, porque o meu sistema não me faz acreditar nisso como uma ferramenta para o ânus. Então, ele me falando, pudesse ser que eu mudasse essa forma de trabalhar. Tanto que muitos homens me escrevem para fazer o trabalho. E eu falo, eu não tenho técnica nem estudo embasado que eu possa realizar a terapia dessa maneira. Então, esse meu amigo específico, ele fez muito bem para ele, porque ele fala que ele é uma mulher, né? Então, a única forma dele introduzir dentro do corpo foi a forma que ele queria. Então, para ele saiu super bem. Mas para mim, Paula... E ele tem a próstata. Sim, que é o maior... É o ponto G do homem, né? Sim. A maior fonte de energia dele ali. Então, eu acho que é muito de uma intenção, assim, de limpeza mais também, de fortalecimento. De prazer também, não vamos negar. Mas o cristal, para mim, ele é uma coisa muito forte, muito pura, uma vibração, assim, que me tira do meu eu e me leva para a divindade. Eu falo que é Deus, assim, né? É de vibração divina. Então, eu não consigo ter essa coisa no anal com ele. Diferente dos próprios toys. Então, mas é uma coisa minha, né? Então, você pode testar, Bruna, inclusive. Eu vou te dar esse presente para você testar. Depois você me conta. Ai, gente, olha só. Eu não sou tão adepta do ânus também. Então peraí, vou te dar outro, então. Vou preparar o seu aqui. Beleza. Bom, então vamos lá para as perguntas. Era isso. Cadê? Bom, gente, se vocês chegaram até aqui, já curte o vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos programas. E lembrem-se do Tantra Brasil, Tantra _ Brasil, e juntos com o Jontex. A Jontex acredita que quanto mais a gente fala sobre o sexo, mais ele melhora, né? Porque a gente vai quebrando os tabus. Então, olha o tanto de conversa que a gente trouxe hoje. Então, aqui, juntos Jontex, usem camisinha. Essa é aqui a nova sensação pele com pele. É uma camisinha sem látex, que as pessoas não sabem, porque só conhecem outras marcas. Então, quer uma camisinha sem látex? Essa é a pele com pele. Que o látex, ele, não sei se as pessoas sabem disso, ele, por ser borracha, ele absorve o calor. Quando você tira a borracha da camisinha, sem o látex, não absorve o calor. Por isso que essa coisa, na hora que você colocar, vai estar quentinho, você vai sentir a pele com pele. Então é isso, gente. Usem Jontex. E agora vamos para o quadro mais esperado, que é Se Minha Pepeca Falasse. Com as perguntas para Paulinha. Então, aqui, agora, não está nesse roteiro, está no meu celular. Cadê? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a melhor idade para fazer massagem tântrica? Posso fazer mesmo virgem? Bom, o Tantra a gente pode fazer em bebê, né? O Tantra não está ligado à área genital. Ele é uma vibração de
prazer que o bebê tem, por exemplo, na boca, quando ele está comendo uma comida prazerosa. Então, essa coisa do tocar o corpo não é sexual propriamente dita até chegar na vulva. Então, assim, digamos que a menina tem 16 anos e ela tem diversos traumas, ela não é focada, ela não se sente amada, ela odeia o próprio corpo, porque tem muito disso na adolescência, não aceitar o corpo, né? Uhum. Então, a massagem tântrica, ela faz a pessoa entender o tamanho do poder que tá na pele que ela tá. Então, ela pode, sim, fazer uma massagem tântrica, mesmo na adolescência, assim, sendo virgem. O que vai acontecer é que não vai ter os toques de pontos interno, ponto G e tudo mais, mas externamente, tem mulher que eu nem toco dentro da vagina quando eu vou fazer uma massagem tântrica nela. É tão profundo o processo, porque eu coloco a pessoa em hipnose, eu trabalho sound healing, que são vários instrumentos por frequência, no corpo da pessoa, fora os óleos essenciais, é uma sessão de 2 horas, então eu não preciso estar ali diretamente no canal dela. Então tem mulher que já goza tanto, que está tão fora de si, chora, faz xixi, faz tudo, que ela não precisa. Então você sabe que se você fizer vai ser demais para ela, né? Então eu acho que em qualquer idade, desde que se perceba que precisa ativar o amor, essa energia que ela vem do sexo como impulsão mesmo, mas é uma energia de prana, de vitalidade, né? Tá, legal. Bom saber. É porque as pessoas realmente acham muito, ligam muito o tantra a sexual, né? Só. Mas é importante você até falar sobre isso, porque assim, óbvio que você não vai levar sua filha ou seu filho para fazer uma massagem tântrica num lugar onde você não tem uma referência, tá? Uhum. Porque até no meu próprio curso, tinham diversos homens abusadores lá, que eles queriam ver vagina, mulher pelada. Então eles chegam em você, e aí às vezes você tá levando sua filha para se desenvolver e ela sai de lá com trauma. Então assim, porque até o Tantra fala que é legal a inversão de polaridade. Então, por exemplo, se eu sou mulher, eu recebo de um homem, se eu sou homem, eu recebo de uma mulher. Eu já não concordo. Eu concordo que vai do sistema de cada um. Então, por exemplo, eu, Paula, tenho uma energia, embora eu seja doce, eu sou muito masculina. Então, a energia, eu sempre preferi massagem com mulheres, porque eu me sinto mais à vontade. E se eu fui abusada, principalmente, evita o contato com um profissional homem, porque ele pode ser muito incrível profissional, como o Rogério e vários outros amigos meus, o Bruno, mas, mesmo assim, uma energia masculina e se você não conhece, não tem uma referência, é muito difícil, é muito delicado, né? Às vezes você vai para uma busca de melhorar e você sai pior do que você entrou. Então, esse é um cuidado bem importante. Sim. Lá no Tantra Brasil, eles são bem profissionais, assim, a gente conhece, antes só tinham terapeutas mulheres, Legal. mas de tanto pessoal pedir, eles foram atrás e agora tem um terapeuta homem, que chama Leandro, é maravilhoso, super indico. Fiz com mulher e com homem, fiz junto com o Rodolfo, fiz separado, enfim. E acho que vale você saber realmente o que o seu corpo se identifica mais, não essa coisa de, né, eu só faço com homem, ou eu só... Não. Sim. Testar, ver qual você se sente melhor, realmente. É importante. Próxima. Posso simplesmente... Acho que você falou um pouquinho. Posso simplesmente comprar uma Ioni Eggs e usar, ou eu preciso de um curso? Você falou que precisa de um acompanhamento, mas... Enfim. Você pode comprar e usar, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai colocar e vai deixar lá dentro, vai dormir com ele? Você só vai pompoar, contrair, relaxar, né? Então, a técnica é muito mais profunda que isso. Vai desde a hora que você vai tomar banho. Então tem todo um trabalho de envolvimento de uma energia tântrica ali, até numa playlist para fazer o seu corpo entrar, porque não é só você colocar no teu corpo, agora eu quero isso, né? Então, existe uma condição musical, inclusive, que favoreça para que você entre naquela frequência. Então, o que acontece é, às vezes, a mulher ela tem um autoconhecimento muito profundo, ou o homem, então ele quer desenvolver sozinho. Maravilhoso. E ele vai ter as peias dele, vai saber quando parar, vai saber quando entrar com outro cristal. Porém, quando você tem alguém que já tem uma base com técnica e tudo mais, o suporte é diferente. Então, eu acho muito mais recomendável. Porém, eu sou essa pessoa que fiz tudo sozinha. Então, não tenho nenhuma contraindicação sobre isso, entendeu? Tá, legal. Próxima. Posso receber massagem tântrica sem ser nas genitais? Sim. Tá vendo como de roupa. As pessoas... Tem até um laboratório que eu acho que aconteceu no Einstein. De roupa? Sim, de roupa, onde eles pegam nos acamados, né, nos idosos e começam a fazer tantra, que é sensitive. E conduzir uma energia de amor, de vibração. O prazer é tão grande que às vezes a pessoa tá ali, ela tá quase que vegetando já.
mas ela tem um impulso, assim, de energia, porque a gente, como é engraçado, como a gente promiscuiza, não, como fala? A gente coloca uma energia promíscua no sexo, e não é, né? Sim. É uma coisa muito de amor, de ativação. E aí, fazendo essa sensorial, que é bem nos pelinhos do corpo, até por cima da roupa, porque é uma energia, tá na nossa mão. A pessoa, tipo, ela acorda, ela olha, o corpo dela tem os espasmos. Então, é muito benéfico, inclusive, não mexer na área genital. Porque quando a gente deve fazer massagem na genital, a pessoa, ela entra no comando do sexo. Então, ela começa a fazer um movimento, aí você coloca a mão no coração, fala, calma, né? Vai conduzindo a energia para outro lugar, senão daqui a pouco a pessoa puxa você e quer fazer sexo com você no meio da terapia, que é muito comum. Porque ela entende que é assim que funciona. E aí, com a roupa e no ambiente comum, desmistifica esse lugar. Eu acho muito legal. Sim. Porque também tira essa coisa de que se a massagem tântrica é até gozar. Ou não tem nada a ver isso. Depende de cada profissional, né? Então, assim, eu falo não pra mim, porque a pessoa tem um orgasmo, outras, ela chora, depois volta e vem, vai. Então, depende muito da pessoa e do que o profissional tá vendo ali também, na maca, né? No tatame, digamos. Então, não é uma... Pode não acontecer também. Pode não acontecer. É muito raro, mas pode não acontecer. Tem pessoas que é um quadro até que estou estudando agora, que é onde a pessoa tem os orgasmos ejaculatórios, mas ela não sente prazer. Ela não sente nada. Para ela, é como se ela estivesse urinando. Então, ela fala, não, eu não tive orgasmo. E a gente sabe que é o orgasmo, por quê? Porque tem aquele movimento na yoni, né, na vagina. Para quem não sabe, yoni significa vagina, portal de luz. Boa. E existe uma contração no canal, né, na entrada, e dentro vira um buraco infinito negro, que eu falo, né? E aí a gente percebe no toque que a pessoa tá tendo orgasmo e ela tá ejaculando, mas ela diz que não, porque ela não sente. Então, assim, pode sim não ter, né? A sensação pode não ter orgasmo, mas é quase que raro na minha experiência de laboratório, assim. Tá, beleza. E última pergunta, como descobrir qual o meu orgasmo mais intenso? Como saber o que eu gosto? Essa é uma pergunta, assim, bem complexa. Porque eu falo assim, eu nunca digo que eu não gosto de algo se eu não experimentei. Então, assim, né, igual, vou falar squirt, né? Eu achei que, como eu tenho uma dermatite atópica, eu tenho pouca lubrificação vaginal, eu achava que eu não pudesse ter o orgasmo ejaculatório. Até eu conhecer um especialista, o Dr. Squirt. Sim. E ele falou, não, eu falei, não, eu não quero, né? Aí, tipo, daí até a esposa dele, namorada na época, falou, não, é uma técnica, é simples. Eu fiquei toda desconfiada, eu falei, imagina que ele vai, tipo, foi 3 segundos, né? Tipo, pum, tipo, eu falei, oxe. Ele falou, tá preparada, né? Já deu uns jatos, assim, num movimento pequeno de dedo. Aí eu falei, meu Deus, ele tá falando a verdade. Daí ele falou, né? Respira, relaxa, porque agora vai vir. E depois ele deu um segundo movimento, assim, de tipo, eu falei, caramba, isso realmente... Aí você vê, né, como... isso é o que eu mais gosto? Não sei, porque talvez eu tenha uma certa dificuldade, eu já tenho um conhecimento diferente do meu corpo, mas não é uma coisa que eu busco. Então, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, se eu experimentei. Então, se eu não experimentei, não dá pra falar. Essa coisa, como eu vou saber qual é o meu maior orgasmo? Quando eu começo a ter um orgasmo, em seguida eu tenho outro, e o outro cada vez mais perto um do outro. E quanto mais eu tenho orgasmo, mais eu quero ter o orgasmo. Parece que a vontade vira infinita. Eu não tenho aquela sensação de morte. Acabou, agora deu. E, assim, isso até é uma dificuldade pra mim, porque, tipo, fala, deu, acabou. Eu falo, não, entendeu? Sim, tipo... tem mulher que às vezes tá me escrevendo hoje em dia, o que eu faço? Porque depois que eu gozo, eu não quero mais. E o meu marido ainda quer. Aí eu falei, o jogo virou? Porque geralmente é o contrário, né? Sim. O cara que goza e a mulher fica lá esperando. E eu, né? E aí já tá acontecendo isso. Tá? Mais de uma mulher, alguns casos já. De falar assim, o que eu faço para diminuir, para eu não morrer, né? Ou para eu demorar o meu orgasmo. Na verdade, a mulher, ela não tem um orgasmo, ela tem muito orgasmo. Muitos, né? Então, é explorar essa abertura dela de se relaxar mais, em vez de, tipo... E tem essa coisa da morte que eu falo,
que é o orgasmo genital. Então, quando você está transando, tendo um sexo só com o teu corpo, é normalmente isso que vai acontecer. Você, tipo, exaustão do corpo, porque você usou energia corporal. Quando você traz o sexo com amor, essa coisa que até existe quando tá fazendo relação sexual de fundir, vira um só, mas depois acabou o sexo, são dois indivíduos, né? Então, quando você tá fazendo amor, conexão com essa pessoa, o orgasmo, ele tende a ser, assim, mais favorável, mais... Quero mais, quero experimentar mais essa sensação. Porque daí, quando você teve um orgasmo, a sua vulva já está relaxada. É mais fácil para você chegar nos próximos. Mas também não tem que ser uma obrigação, né? Não, agora eu tenho que gozar. Que aí você não goza mesmo, né? Então, é realmente ir sem expectativa nenhuma. Deixa o corpo relaxado, deixa acontecer o que tem que acontecer, né? Às vezes vai ter, às vezes não vai ter, às vezes vai ter muito, às vezes vai ter pouco. E aí é de cada um, né? É isso. Maravilhoso. Eu tinha certeza que ia ser muito bom. E a gente saiu totalmente do roteiro, eu tinha certeza também. Por isso que eu nem me esforcei muito, porque é muito assunto legal. Acho que é esse o pensamento dessa questão da mulher se autoconhecer e procurar isso e tal. Então, como você respondeu todas as perguntas, vou te dar o kit da Jontex. Faça bom proveito. Calma que tá meio defasado aqui. Que a gente usou. Esse é o seu kit. Olha, gente. Usem camisinha. É o prazer da intimidade. Maravilhoso. Já usei esse pele a pele, adorei, inclusive. Muito bom. Muito obrigada, Bruna. Viva! Então, também vou te chamar para nossa festa. Quinta-feira agora. Festa Code com Magic Mike e Mônica Lima. Magic Mike arrasa, você sabe. Sim. Aqui é o flyer. Então, é a última festa com o Code do ano, porque novembro está muito em cima. A gente só conseguiu uma data para fazer festa, então vai ser a com o Code. E em dezembro vai ser a Montparnasse com meu aniversário, porque meu aniversário é no Natal. Mas aí a gente vai fazer dia 14, a minha festinha e tal. E então, gente, é a última com o Code do ano. Vai bombar, vai ser maravilhoso. Igual eu falei, deixamos o melhor para o final. Magic Mike e Mônica Lima. Vamos arrasar. Então, estou te esperando lá também. Sim, vou levar meu parceiro para conhecer a galera. Boa. E fala para a galera suas redes sociais, como o pessoal te acha. Legal. Eu tô no Instagram como Yoni Egg Terapias, que lá eu trabalho mais nessa vibração, né, nessas terapias tântricas. E tem o Lady Concept, que é para a mulher que quer empreender com sex toys, né? Então, a gente passa todo um direcionamento, um caminho, um apoio mesmo, uma assessoria, né, de graça para que ela possa impulsionar na vida. Porque eu falo até o prazer, ele linka, né, o nosso financeiro. Então, o poder pessoal é isso. Então, e eu acho que cada vez mais mulheres podem descobrir isso através dessas ferramentas. Então, lá no Lady Concept Oficial, você encontra esse trabalho. Show! É isso, galera. Comentem aqui o que acharam, compartilhem muito esse vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos programas. É isso, até a próxima. Boa noite. Viva! Obrigada!